Veridiana, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo Obrigado bem? por ter vindo, obrigado por ter se disponibilizado para vir contar a sua história. Você foi muito recomendada por algumas pessoas para contar uma história realmente que super impactante, pude ter um pouquinho do contato dessa história. E eu tenho comentado aqui com algumas pessoas que já estão participando como eu tenho percebido a presença de Deus em todos os testemunhos, tanto na preparação quanto nas histórias. A Andréia, eu tive uma experiência com ela muito legal, que eu imaginei o podcast, a entrevista antes de saber que ela ia participar. A Nadiane, Deus me incomodou muito no meu coração. Você foi indicada, mas uma confirmação aconteceu hoje sobre a sua história. Eu fiquei muito maravilhado com Deus por, inclusive, confirmar esses momentos onde eu, que não saio de casa nunca, te encontrei no ponto de ônibus hoje às 7 da manhã, por acaso. E você indo trabalhar também não vai de ônibus quase nunca. Exato. E eu não saio de casa quase nunca. A gente encontrou num ponto de ônibus aleatório hoje. A gente teve uma oportunidade de contar um pouquinho as experiências de Deus nas nossas vidas. Verdade. Ali para mim foi não só uma confirmação, mas também foi para mim uma preparação. O seu testemunho, eu estava um pouco mais preocupado. E poder te conhecer um pouquinho hoje, que eu não te conhecia, né? Diferente da Nadi, da Andréia e da Flávia, eu não te conhecia. Então, Deus nos preparou hoje um pouquinho mais cedo para esse momento. Eu tive a oportunidade de te conhecer um pouquinho melhor e foi muito bom. Obrigado por ter vindo. Se apresente para quem não te conhece e pode começar a contar a sua história. Eu que agradeço, né, o convite. É um momento muito esperado, na verdade, né? Meu nome é Veridiana, eu tenho 37 anos. Vou começar, então, a contar um pouquinho da história. Quando eu era criança, até os meus 4 anos, eu morei em várias casas, com pessoas que ajudaram minha mãe, madrinha, uma tia. Então, até os 4 anos, eu não morava com a minha mãe, né? Eu via minha mãe, mas não morava com a minha mãe. E eu vim de uma família onde eu fui criada, nesse primeiro momento, com outras pessoas, e eu vim de uma família com a minha mãe, e nós somos em 3 irmãos, e todos de pais diferentes, e nenhum de nós conviveu em tempo integral com o pai, a não ser o mais novo, que conviveu um pouco de tempo. E nós tivemos uma infância difícil, né, e mesmo com todas as dificuldades, a minha mãe não desistiu de nos criar, né, ela diz até que as pessoas diziam assim: você não consegue criar, dá essas crianças, diz que é muito comum, né, era muito comum isso naquela época, mas graças a Deus nós crescemos e deu tudo certo, né, eu agradeço muito, sou muito grata à minha mãe, a Deus por ter chegado até esse momento, né. Pelo cuidado. Pelo cuidado. E fui crescendo, né, sem a presença do pai. Aos meus 15 anos eu conheci o Senhor, e na infância, essa ausência, ela foi compensada de um jeito bem tranquilo, porque quando eu perguntava para minha mãe sobre o meu pai, né, toda criança quer saber, né, no Dia dos Pais, e ela me dizia: olha, o seu pai é fulano de tal, e me dizia o nome completo dele, e isso me bastava. Eu acho que pelo cuidado que ela tinha comigo, eu me sentia segura o bastante e não sentia essa falta, né. Na verdade, eu não sabia o que era ter um pai, então... não se sente falta do que você não conhece. Do que eu não conheço. E nós crescemos e Deus foi muito bom comigo, eu estudei com muita dificuldade, paguei a faculdade, casei, tive 2 filhos e estudei numa das melhores faculdades de São Paulo. Hoje moro numa casa, que é o apartamento que eu sonhei, dos meus sonhos, e a sensação que eu tinha era de que eu venci na vida. Aquela coisa de, sabe, a pessoa improvável, o improvável que deu certo. Eu fui uma pessoa que deu certo. E tudo bem até então. O que aconteceu foi que a minha história mudou. E quando eu achava que já estava tudo bem, o Senhor me surpreendeu. E no Dia dos Pais, no ano de 2021, na mesa, sentada com os meus filhos, eu tive o desejo de falar a verdade sobre meu pai. Porque até então,
eu tinha dito para os meus filhos que meu pai era falecido, porque como que eu ia contar para eles, né, que eu não tinha pai? Sim. Né? Cadê o vovô, Cadê né? o vovô? E eles também não têm vô por parte de pai. O meu marido não, o pai do meu marido de fato é falecido, eu peguei a onda. Sim. E então, caminhando, eu me lembro que eu estava no corredor de casa e eu tive vontade. E eu pensei, eu não quero que meus filhos cresçam vivendo numa mentira, eu quero contar a verdade para eles. Eu acho que eles já têm idade, né, 6 e 9 anos. Então eu falei para eles, olha, lembra do vovô? Fulano, né, nome que eu prefiro preservar aqui. Lembro, então, ele morreu, né, as crianças falaram, eu falei, não. Na verdade, o vovô não morreu. Na verdade, eu não sei onde está o vovô, eu não conheço o vovô, eu não conheço meu pai. E as crianças ficaram, assim, muito surpresas, né, muito impactadas, e a reação deles foi, como assim você não conhece o seu pai? Isso para eles era uma coisa descabível, né? E essa pergunta, ela veio muito forte no meu coração, ali eu tomei um choque e marejei os olhos e segui, né, o almoço. E não foi nada combinado, foi uma coisa que veio, um desejo, não tive uma conversa com meu marido antes sobre isso, Na pergunta você decidiu falar a verdade. Não, antes, caminhando, né, eu acho que o Dia dos Pais acabou mexendo comigo, na verdade, já era o Senhor, né, eu pensei sobre o meu pai e falei, poxa vida, eu acho que eu podia contar para as crianças, e veio esse desejo. Eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que já estava trabalhando, né, e daí, passado dali 2 semanas, conversando com uma colega de trabalho, ela me disse que encontrou um irmão dela, que ela não via há muito tempo, há muitos anos, e eu falei, nossa, como que você conseguiu, né? E aí ela falou, olha, se você tiver o nome completo do seu pai, eu falei para ela da situação do pai, e ela falou, se você pesquisar na internet, vamos ver o que a gente acha, né? Puxa a ficha, mais ou menos assim. E aí nós pesquisamos. Quem não tem hoje em dia Instagram e Facebook, né? E foi até mais fácil, viu? Porque nós colocamos no Google e aí apareceu vários processos do INSS. E aí ela disse, olha, se você conhecer um advogado, você pede para ele acessar o processo e você vai conseguir informações como endereço, telefone. E aí uma amiga muito querida, Andréia, né, que você já citou, advogada, ela me auxiliou nesse processo e conseguiu para mim no dia seguinte as informações. E as informações que ela conseguiu foi o endereço e o RG dele. E eu tenho muita gratidão pela vida dela porque ela não só conseguiu as informações, como ela me incentivou a ir em busca. Te deu um suporte emocional. Me deu um suporte e me indicou um livro que chama A Paternidade Bem Resolvida, que eu comecei a ler naquela semana. E dali em diante estava começando uma longa jornada, um processo de cura que eu não imaginava, né, onde isso ia dar. E daí, com o RG em mãos, né, eu tinha zero confirmação de que era ele. Cheguei em casa, conversei com meu esposo, disse para ele, eu estou disposto a procurar o meu pai, né, e eu não tinha para quem perguntar se de fato era ele. A única informação que eu tinha era que ele era da Bahia, isso confirmava, e que tinha cabelo cacheado, olha só. E quantas pessoas podiam existir com o mesmo nome, né? Sim. Era uma coisa muito assim, muito... Um nome comum. Muito incomum, né? Um nome comum, mas eu digo assim, para eu chegar até lá... Claro. Sem nenhuma informação. Mesmo assim, eu decidi ir. E dali eu dediquei 1 semana de oração e... de, assim, abrir meu coração para Deus. Todos os dias eu levantava muito cedo e no mesmo cantinho do sofá falava com Deus sobre isso. Eu tive várias experiências que não cabe aqui o tempo para falar todas, mas eu gostaria de destacar 2 delas, que foi na véspera, né, eu peguei o RG na sexta e no sábado seguinte eu fui em busca do meu pai. E na sexta eu já falei para o Senhor assim, Deus, eu sei que muita coisa pode acontecer, né, eu não sei o que eu vou encontrar, mas me confirme então, me dá um sinal, né, de que esse é o caminho. Que eu devo fazer isso, que eu devo fazer. Né? E aí eu tive um sonho, e nesse sonho eu era bem recebida, uma coisa tão tranquila, e eu acordei muito em paz. Então eu entendi ali que foi um sinal de Deus. E uma outra experiência durante essa semana foi que, antes de sair para ir ao encontro de fato, né, em busca, eu sentei num cantinho da minha varanda
E ali eu falei para Deus assim, eu não tive nem coragem, né, eu conto essa parte, que eu não tive coragem de verbalizar essa oração de tão, eu achava que eu não tinha direito de pedir, né, falei, olha, eu sei que eu posso encontrar muita coisa, ou posso não encontrar, mas o desejo do meu coração, que eu gostaria que o Senhor realizasse, era que eu pudesse encontrar o meu pai e receber um abraço dele, era só isso que eu queria. E eu não tive nem coragem de falar, né, como eu disse. E o que eu senti muito nessa semana, que eu acho importante falar, é que eu estava correndo um risco, né? Eu não sabia se ele estava vivo, morto, porque a minha mãe nunca me negou um nome, mas eu não sabia nada, eu não sabia até então como eu tinha sido gerada, se ela teve um relacionamento com ele, duradouro ou não, eu não sabia nem bem nem mal, nada. E então eu não tinha como saber, né, o que eu ia encontrar pela frente, mesmo com muito medo. É assustador, né? E mesmo com muito medo eu fui, porque o Espírito Santo me conduzia, era mais forte que eu, era quase que eu estava sendo empurrada. E eu podia encontrar, eu podia ser rejeitada, ele podia olhar e dizer, olha, eu sei de você, mas nunca te quis. Ele podia estar morto, ele podia estar preso, ele podia estar doente, podia não ser ele falou, olha, sua história é legal, mas eu não conheço ninguém com esse nome. Enfim, eu corri todos os riscos e fui, porque eu obedeci aquela voz que é inconfundível, eu sabia que era o Espírito Santo de Deus me guiando. E aí chegando lá, né, meu marido me apoiou em todo o tempo, e nós fomos em segredo, então minha mãe não sabia, ninguém sabia, e chegando lá, Então, para quem não sabe, Marcelo Boló, né? Sim, Marcelo Boló. Conhecido, né? Bastante, mas se todo mundo conhece, sabe que ele é seu marido, né? Sim. E aí chegando lá, tinha um pesqueiro próximo, nós estacionamos o carro e o plano era, vamos ficar no pesqueiro, pedir, bater de porta em porta até alguém dar uma informação. O plano... Era tipo um bairro, assim? É um bairro bem na beira da estrada. Uma rua sem saída, um bairro muito pequenininho. Não eram muitas casas para bater. Não eram muitas, graças a Deus. Isso ajudou, né? E daí nós deixamos o carro lá e fomos a pé. Quando nós estávamos caminhando na rua, nós vimos um bar e era no endereço muito próximo, né? E eu falei para o Marcelo, é aqui que a gente vai pegar a informação. Aí entramos, né? Tinha um senhor e um garotinho. E aí eu cheguei, né, meio constrangida e perguntei, olha, estamos procurando tal pessoa, o senhor conhece? Não me deu muita bola, estava fazendo conta. Aí olhou e falou, tal pessoa? Eu falei, é. Aí ele perguntou, e de onde que é? Eu disse, não sabia, né, não tinha ensaiado. Falei, é parente distante. Aí ele olhou de novo, falou, você parece com determinadas pessoas, e falou um sobrenome. Eu falei, esse sobrenome. Daí eu comecei a desconfiar de alguma coisa, eu pensei, será que, né, conhece? Eu não sei para quem estou dando informação, né? E aí ele perguntou, qual é o seu nome? Aí eu disse, fiquei ressabiada de falar, mas falei, Veridiana. Aí, antes disso eu falei, o senhor vai me ajudar, conhece ou não? Aí ele falou, qual é o seu nome? Insistiu, então eu disse, né? Aí ele repetiu o meu nome, Veridiana. Eu falei, sim, né? E aí ele sentado olhou para mim e falou, a pessoa que você procura sou eu. Gente, simples assim. Você não precisou bater em nenhuma porta, Deus te levou exatamente para ele. Em nenhuma porta. É surreal, né? Surreal. Eu vou até contar uma coisinha aqui. Eu confesso que na véspera e durante a semana eu procurei no Google desfechos de histórias de pessoas que encontram o pai. Nossa, não se procura esse tipo de coisa no Google. Porque eu sonhava tanto, na verdade era um sonho tão improvável, tão distante, que eu achava que nunca ia acontecer, né? Mas eu olhei. E naquela hora ele levantou, eu não tive reação, eu acho que eu... Ficou paralisada. Eu fiquei paralisada, eu não consigo te descrever o que passaram-se ali nos 2, 3 minutos seguintes, né? E daí ele levantou rapidamente, não teve aquele abraço no primeiro momento, porque acho que ele estava tão chocado quanto eu, claro, né? Ele levantou rapidamente e falou, vem aqui comigo. Me levou até o outro lado da rua, o bar é dele, e era a casa dele.
E aí ele chegou apressado, subiu as escadas rápido e disse, olha, vem aqui, chamou a esposa, vem ver quem tá aqui. Quando a esposa dele chegou, chorando. Ela não acreditava, ela olhava para mim e eu não sabia da história, lembre-se disso. Ela olhava e falava, nossa, como você tá bem? Eu falava para ele te procurar, mas ele também não tinha como me procurar, porque ele não tinha ele não tinha informações assim como eu. E daí ela veio e falou, senta, da mesma forma que aconteceu no sonho. Gente, era real. Senta, fica à vontade. Eu olhei pro Marcelo, tipo, não tô acreditando, né? E eu não consegui chorar naquele momento, né? Eu tava muito impactada. E aí daqui a pouco veio minha irmã chorando, uma moça, né, que eu soube que era minha irmã, e ela falou, olha, eu quis tanto ter você, eu quis tanto ter uma irmã, eu sonhei tanto com você, ou seja, sabia de mim, e chorava, e aí já começaram a ajeitar as coisas para fazer almoço, olha, vai buscar tal coisa, eu falei, não se preocupem. Um momento em família. Eu vou almoçar aqui próximo, no pesqueiro, e chegou um outro irmão, bem grandão, eles são muito altos, e ele também chorando falou, nossa, eu não acredito que você está aqui. Nós estávamos falando de você no Dia dos Pais. Foi onde toda a história começou. Sim, que você estava conversando também com seus filhos. E quando eles falaram isso, talvez ali eu não tenha me ligado, né? Acho que depois que eu fui pensar, Deus preparou tanto esse momento, que ao mesmo tempo que o Espírito Santo falou comigo lá em casa, tipo, conta, né? Tocou no meu coração, eles estavam se lembrando de uma pessoa que eles só sabiam o primeiro nome, que eles não tinham contato nenhum. Enfim, e aí esse irmão, eles tocavam em mim como se fosse um fantasma, como eles queriam ter certeza que era de carne e osso, e eles choravam, falavam, nossa, que bom que você tá bem. E daí fui almoçar no pesqueiro de fato para não dar trabalho, né? Tinha um terceiro irmão que tinha que conhecer, que não tinha chegado, e aí na volta desse almoço eu fui na casa da minha irmã. Eles moram todos um do lado do outro. E aí na casa da minha irmã ela me contou muitas histórias de família. E eu me senti em casa, parecia que a vida toda eu vivia ali, sabe? Eu estava muito realizada, tão feliz, como se eu estivesse sonhando acordada, né? E aí esse terceiro irmão chegou também com aquela cara de espanto, né? De, como você veio parar aqui? E ele confirmou mais uma vez, eu ouvi a mesma confirmação 3 vezes. Nós estávamos falando de você no Dia dos Pais. E aí ele me tocava e abraçava e chorava. E assim foi o fim daquele dia, né? Não queria ir embora, eu confesso. Que bom, foi um momento bem gostoso, então, quando eu saí dali, que eu dei um abraço muito desajeitado no meu pai, porque ainda era muito novo. Não tinha intimidade, né? E quando eu entrei no carro, Elias, eu acho que ali caiu a minha ficha. Quando eu entrei no carro, aí eu desabei a chorar. Eu chorei muito, e eu acho que de toda a experiência, esse é um sentimento que eu consigo, assim, fechar os olhos e sentir tudo de novo. Eu sentia como se algo espiritual tivesse acontecido no céu. Por quê? O sentimento que eu tinha era de que eu estava mergulhando num mar de amor, como se o céu tivesse aberto, tivesse chovendo amor, como se eu estivesse numa piscina. Eu sentia amor por todo o meu corpo, um transbordar. E eu falava assim, chorando e rindo ao mesmo tempo para o meu marido. Amor, eu sou amada, eles me amam, eles me querem, eu sou amada. E ao mesmo tempo que eu sentia esse amor deles, eu sentia esse amor de Deus, porque era um amor inexplicável. Eu sou mãe de 2 filhos, como eu já disse, eu sou casada há 15 anos, e eu nunca havia, assim, sou convertida há muitos anos, desde os meus 15, façam as contas, e eu nunca, nem na minha conversão, nem no meu batismo com o Espírito Santo, eu nunca havia sentido o que eu senti naquele dia. Ai, que bênção. E o versículo que me veio em mente foi João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira, era como se eu pudesse sentir. E foi lindo demais. Uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Eu imagino, assim, né, eu acho que toda vez que a gente tem, eu cheguei a comentar com vocês, quando eu estava contando seu testemunho, como alguns momentos que você contou com o seu pai, eu já estava começando a enxergar Deus Pai com você,
Então, assim, foram duas grandes coisas, você com seu pai, mas Deus mostrando também a paternidade, né? Muito. E isso é lindo, porque quando a gente começa a imaginar as pequenas coisas que ele faz por nós, a gente fica maravilhado, né? Coisas tão simples quanto a gente se encontrar hoje no ônibus, como sonhar que ia ter um momento maravilhoso e aquilo te trazer calma. E tudo isso Deus faz com a gente, são detalhes tão sutis, mas que Ele está fazendo para nos demonstrar esse amor, né? E era só o começo, né? Apesar de eu já ter falado bastante, como eu disse, esse era o começo de uma longa jornada de cura. Sim. De cura e de revelação, e de milagres, e do próprio Deus. Sabe o que eu acho tão lindo, assim? Deus foi em busca de mim, quando eu achei que minha vida estava perfeita, resolvida, Ele falou, filha, tem muito mais. Tem muito mais, você precisa me conhecer como pai, e você vai ter que mexer, vai doer, vai doer, mas eu vou te curar, e você vai sair melhor de tudo isso, de todo esse processo. Posso continuar? Tem claro, mais? Por favor. Ainda dessa primeira parte, eu costumo dizer que os abraços que eu recebi dos familiares do meu pai foram abraços de cura, foram abraços curadores. E tudo que aconteceu na família lá, refletiu na minha família daqui, na que eu convivi a vida toda. E eu não tinha te contado isso, eu vou te contar agora. O abraço que eu recebi de um dos meus irmãos, os dois, mas de um deles, foi um abraço curador. Eu não sei se você já teve essa experiência de receber um abraço curador. Essa palavra que eu tenho para dizer. E aí eu pensei, nossa, eu nunca recebi um abraço desse do meu irmão, porque eu tenho irmão, né, por parte de mãe aqui, até de idade próxima. E na mesma hora Deus falou para mim, mas você nunca ofereceu um abraço desse. Entende? Que Deus me levou até irmãos que eu nunca havia visto, para restaurar o relacionamento do irmão que eu já tinha convivido 29 anos e nunca tinha dado um abraço com aquele sentimento e não era tão próximo assim. Então, por isso que eu digo que foram muitos processos de cura, né? Sim. E dali eu fui ao encontro do meu irmão, que está muito distante da gente temporariamente, e eu dei esse abraço nele. E ali, com a minha Deus te mostrou a importância de quem está perto através de quem está longe. E naquela cura que eu recebi, quando eu recebi o abraço daquele meu irmão, eu levei para o meu irmão, e nós ali também fomos curados, e foi maravilhoso. Mas uma consequência desse encontro, a minha irmã, ela também não conhece o pai, e é claro que eu contei isso para todo mundo, né? E ela foi em busca de informações, e ela encontrou parte da família dela. Isso aconteceu em setembro, né, que eu conheci o meu pai. Em dezembro ela passou o Natal com a família dela. Gente, eu nem vou contar... Transbordando bênçãos. Eu nem vou contar todas as outras consequências, porque de fato eu contei para muitas pessoas. Eu tinha vontade de falar, de gritar na rua, de verdade, de falar assim, gente, eu conheci meu pai, eu tenho um pai, eu sou amada. E era a palavra que mais saía da minha boca, eu sou amada. E eu liguei para muitas amigas, todo mundo que me conhecia, amigas de escola, de trabalho, de igreja, fora da igreja, e eu contei para muita gente, falava, vamos marcar um café, eu tenho uma coisa tão boa para te contar, eu conheci meu pai, eu tenho um pai. E eu nem sabia, né, que eu tinha esse desejo, entende? Que foi uma coisa assim que Deus fez. Ele sabia que era importante para mim, eu não sabia mais que era importante para mim, mas ele sabia que era importante para mim, para eu poder entendê-lo como pai. Você me contando, me lembra a história da mulher samaritana, que Jesus se revela para ela, ela sai falando assim, ele é o Cristo, eu vou contar para todo mundo, ele é o Cristo. Eu acho que é um pouco disso, né? As maravilhas das nossas vidas, elas servem para serem contadas, para que as pessoas, assim, nossa, eu também quero, não procurar Deus pelas bênçãos, mas saber que Deus age dessa forma, com esse amor, com esse cuidado. Foi lindo, maravilhoso, mas não acabou. Depois de um mês, aí eu fui convidada para ir almoçar na casa dele com os filhos, a esposa, e as esposas, né, dos meus irmãos.
E ali, e levar os meus filhos também, né? Um Eles encontro conheceram oficial. o vovô? Um encontro Essa acho que oficial. eu não sabia, não sei se eu ouvi essa parte. E daí, esse encontro foi muito mais especial que o primeiro, porque o primeiro eu não sabia no que ia dar, né? Uhum. Na verdade, foi de sopetão. Mas esse eu sabia o que eu ia encontrar, né? Eu sabia que eu estava sendo esperada. Eu sabia que havia sido preparado um momento só para mim. Uhum. E aí eu fui no caminho todo pensando nisso, e o sentimento que me vinha era de muita honra. Muita honra. Eu pensava, meu Deus, eu me senti como uma noiva. Sabe aquela hora que abre as portas e tá todo mundo Sim. esperando a noiva? Sim. Era eu subindo a escada da casa do meu pai. Ou aquela garota de 15 anos na sua festa de debutante. E era esse sentimento de honra. Deus estava me honrando muito, muito, muito. E aí eu fui, não conseguia sair do carro. Saí, subi aquela... Gente, eu tô tremendo porque parece que Fica tranquila. eu tô vivendo de novo isso. Que Só de lindo, imaginar. Virginia. E... Que memórias boas, né? Assim, ter esses momentos, essas memórias, que elas te marcaram dessa forma, que você, só de lembrar, parece que o amor vem de novo. Deus é muito bom. Eu acho que nunca mais. Que Deus me permita que eu nunca mais esqueça. Cada detalhe. E aí eu subi essas escadas, né? Parecendo que estava indo pro meu casamento. E eu lembro do olhar de todos eles pra mim, sabe? Te esperando. Tão lindo. E meus filhos também, sabe? Eles tinham um avô e eu subi, tentei manter a tranquilidade, não chorei. Orientei as crianças, né? Tudo e foi muito gostoso. A princípio todo mundo receoso, né? Como que vai ser. E aí eu levei um jogo, eu sou muito brincalhona, pus na bolsa alguns jogos, né, pra quebrar o gelo. E aí tirei um lá da bolsa, comecei a brincar com um dos sobrinhos novos, e daqui a pouco veio um adulto, outro adulto, e dali poucos minutos todos estavam na mesa, com o celular de lado, dando risada, brincando, como se a gente tivesse a maior intimidade, sabe? Uhum. E foi muito gostoso. Quando eu saí de lá, na saída eles me abraçaram e me disseram, olha, fazia muito tempo que a gente não tinha um momento em família assim. Olha só, Deus me presenteou, Ele preparou. E eles falaram, ai, a gente precisa de mais disso, muito obrigada por vir, por trazer diversão, alegria. Tirei muitas fotos, né, registrei, claro. Eu lembro do olhar do meu pai para as crianças e das crianças também para o vô. Então foi um momento que vai ficar marcado. Desde esse almoço, 8 meses se passaram até o nosso próximo encontro. Uhum. E durante esses 8 meses eu tive pouco contato com a família, fisicamente não, e o contato pelo telefone, mensagens foi diminuindo, né, Uhum. por opção deles, eu respeitei, claro, mas com o meu pai eu mantive, né, esse contato, então nós trocamos mensagens quase que diariamente, e era assim, um bom dia, mas sempre carregado de muito significado para mim, porque era um bom dia do meu pai. Sim. Sabe assim, eu pegar o celular e ver mensagem do pai. Bom dia, minha filha, tudo bem? Coisa que a gente não dá valor hoje, para você estava sendo maravilhoso. O velho tá bem? Eu te amo, filha, ele falava. E uma dessas mensagens que eu gravei, ele dizia assim, olha, independente do que aconteça, a gente não vai se afastar por qualquer coisa. Uhum. E eu chorei muito com esse áudio, e eu gravei ele, e ele dizia, a gente esperou muito para se encontrar, e eu te amo, e não e quando eu digo que eu te amo é de verdade, e eu sei que quando você diz que me ama é de verdade, que não é da boca para fora, e isso para mim, gente, tem um valor inexplicável, né? Uhum. E sabe umas coisas assim que aconteceu durante esses 8 meses? Às vezes eu olhava no espelho e eu pareço muito com ele, também com um dos meus irmãos, e eu olhava e falava, gente, eu pareço com meu pai. Eu pareço com a minha mãe também, tá, mãe? Fica tranquila. Mas eu pareço com meu pai. Tem traços do pai, e você conseguiu ver isso pela primeira vez. Eu consegui perceber jeitos, coisas, características, isso traz, eu acho que o senso de pertencimento, Uhum. né?
E vamos trazer isso para o Pai do céu. Não é? A Uhum. gente tem as características de Deus, Sim, né? nós somos feitos à imagem e A semelhança. imagem e semelhança. E ao longo desses 8 meses, eu acho que foram os mais difíceis de todo o processo, porque teve muito choro. A história que começou muito bonita, ela ainda era bonita, porque estava no plano de Deus. Ela ainda ia ter um desfecho feliz nos planos de Deus. E eu não vou mentir que eu tinha muitas expectativas. Minhas expectativas eram de, no domingo, ir lá almoçar, de estar todo mundo junto, de passar Natal junto. Mas eu tive que abrir mão das minhas expectativas para entender o propósito de Deus. Uhum. E o plano de Deus era maior. Sabe qual era o plano de Deus? A minha cura. E eu entender o que significava de fato ser filha. Amada. Amada. E sentimentos como abandono, rejeição, vieram à tona novamente nesse afastamento da família, né? E muitos questionamentos. Eu falei com Deus muitas vezes e eu dizia: Deus, para que o Senhor me levou até o meu pai se eu não posso estar perto do meu pai? Uhum. O que me adianta eu conhecer meu pai e não poder me relacionar com ele, não poder estar perto, não poder abraçar e não poder desfrutar, né? E Deus me falou, caminhando, eu falo muito com Deus na rua, Uhum. e Deus falou assim: o único jeito de curar o passado era conhecendo o passado. E eu falei: tá bom, Senhor, então eu aceito. E Deus, eu acho que ali eu já estava enxergando Deus como pai, porque eu não tive vergonha de questionar. Eu questionei, eu chorei, eu fiquei brava, eu fiquei triste, eu tive muitos argumentos, mas o Senhor acolheu todos eles. O Senhor não me deixou sem resposta. Ele me consolou, Ele enxugou minhas lágrimas, Ele me deu colo, Elias. Você sabe que você sentiu o colo de Deus? Eu, sinceramente, acho que não, nunca tive uma experiência assim tão linda. Eu senti o abraço de Deus, eu sentia o colo de Deus. Eu sentia cada vez mais a certeza de que Ele estava comigo, cada vez mais a certeza de que tudo aquilo estava acontecendo para que eu pudesse conhecê-lo como pai, sabe? Sim. E Ele dizia que Ele era o meu pai. Esse era o objetivo principal. Esse era o objetivo. E eu falava: Senhor, esse é o desfecho, e Deus, a cada passo, ia me dizendo coisas, e eu tenho tudo registrado, né? Eu gosto muito de escrever, e eu resgato de tempo em tempo essas coisas, porque as palavras de Deus, elas têm esse poder, né? Sim. De traz esperança, traz trazer vida, esperança. paz. E daí eu falei: Senhor, mas eu tenho mais um pedido, então. Eu quero mais um encontro com meu pai, eu quero ver o meu pai, eu quero abraçar ele de verdade, com tranquilidade, eu quero ouvir a voz dele, eu quero conhecer ele. Me prepara esse momento. Fiz essa oração. E claro que não fiquei só com Deus, falei pro pai da terra também, né? Uhum. E eu falei: pai, mandei uma mensagem para ele, falei: pai, eu quero te ver. A gente não teve oportunidade ainda de se ver sozinhos, né? Como pai e filha. E eu preciso, eu desejo esse momento, né? Uhum. Eu quero saber como você é, né? Bater um papo. E ele não me negou. E daí eu preparei uma surpresa para ele. Vocês vão gostar. E daí ele é muito palmeirense. Não sei se é algum palmeirense. Que time você torce? Eu não. Nenhum, basicamente, mas Corinthians, vai. Então, se tem algum palmeirense agora me escutando, vai até querer ser meu amigo. Meu pai é muito palmeirense, e eu, inclusive um dos apelidos dele é Palmeiras, só para você entender. E eu e o Marcelo temos um amigo que tem relação, né, trabalha nessa questão de mídia lá com o time do Palmeiras. E daí ele conseguia pra gente, né, teve acesso e conseguiu uma camisa autografada por todos os jogadores. De todos? Eu comprei a camisa, dei pra esse amigo e pedi, e ele levou. Aí passou um tempo,
e eu tinha uma camisa do Palmeiras autografada para dar pro meu pai. Pensa, não conhecia meu pai, eu queria fazer o quê? Tudo para agradar o meu pai. E daí eu falei, nossa, ele vai amar essa camisa. Gente, né? Que palmeirense não ia gostar, né? Sim, até quem não é palmeirense. Até quem não é palmeirense. E daí marquei esse encontro quando eu falei, pai, eu tenho um presente muito especial para você. E eu tava muito ansiosa, sabe? Porque eu queria ver a reação dele, eu queria agradar o meu pai. E então nós marcamos de se encontrar ali na Paulista. E aí eu fui até o encontro dele, né? E daí, esse encontro, quando eu cheguei na Paulista, que eu vi o meu pai, ele alto, bonito, aquele senhor parado, me esperando assim, sabe? Falei, gente, o meu pai, ele veio, o meu pai veio me encontrar. Que bênção. E mais uma vez eu me senti muito honrada, muito amada. Eu falei, ele largou tudo, ele veio de longe, meu pai veio me ver, meu pai veio me encontrar. E eu tinha esses pensamentos e essa sensação, né? Daí eu tava muito nervosa para dirigir, ele entrou no carro, pedi para ele dirigir para mim só para eu ficar babando. E eu olhava para aquele homem do meu lado e falava, meu Deus, eu tô do lado do meu pai, eu tô do lado do meu pai, eu não acreditava, sabe? Sim. E ele também me olhava, foi muito lindo. E aí eu levei ele até o Museu do Futebol, né, criei o roteiro, levei ele até o Museu do Futebol para entregar a camiseta, porque eu achei que fazia sentido, né, por ele gostar de futebol. E aí foi a minha surpresa, né, levei a caixa com a camisa e falei, pai, olha, o presente é esse. Entreguei o presente para ele, expliquei o que era. Elias, ele gostou da camisa, mas ele gostou muito mais de estar comigo. Sim. A presença. A presença. Eu tinha muitas perguntas para ele. Eu sonhei muito com esse tempo, sabe? Eu imaginei de fazer muitas perguntas, de querer saber sobre ele. Mas estar com ele era tão especial que eu só queria desfrutar da presença dele. Eu só queria estar com meu pai. E eu sentia o mesmo dele. Ele me olhava e eu olhava ele. E a gente não conseguia, a gente conversou algumas coisas, claro, mas não tinha aquela ansiedade de falar, a gente só queria estar perto. Sim. E quando eu dei o presente e eu percebi que para ele o dia estava sendo muito mais importante do que o presente, e não foi qualquer presente, eu falei, meu Deus, é assim com Deus, né? Sim. E eu muito impactada, né, falei para ele, pai, eu tenho um outro desejo, eu tenho um sonho. Eu sempre sonhei. Abraço. Ele já tinha me dado alguns abraços, já. A Andréia até sabe disso, né? Eu já havia compartilhado com ela. Eu falei, pai, eu sempre sonhei em ir num parque com você. Sabe aquele sonho de criança? De você ir num parque com seu pai? De você tomar um sorvete? De você sentar na grama? Era o meu sonho. De ganhar um carinho, um cafuné, um abraço. Era o meu sonho. Eu falei pra ele, pai, eu queria tanto ir num parque. Será que você vai no parque comigo? E prontamente ele atendeu meu pedido e falou, claro, filha. E aí nós pegamos o carro e fomos até o Parque do Ibirapuera. E chegamos lá, nós sentamos em frente ao lago. E conversamos e vimos fotos, eu levei fotos pra ele ver. E ele me abraçou, eu abracei ele. E eu falei pra ele assim, que o meu sonho era tomar o sorvete. Eu falei isso lá no Museu do Futebol. Quando chegou lá, ele estava descalço. Primeira coisa que ele fez antes de sentar para começar a ver foto ou conversar, falou, filha, você quer o sorvete, né? E aí ele levantou muito rápido, eu não precisei pedir 2 vezes. E ele foi andando em busca do sorvete. E eu fiquei sentada olhando aquilo. E o meu pai indo buscar sorvete para mim. Meu pai. Fantástico. E eu fiquei olhando, eu me perdi ali, sabe? Eu não sei até onde ele foi longe, porque ele demorou. E eu chorando. E quando ele voltou, ele falou, olha, filho, eu não consegui o sorvete, né? Porque já era 4 da tarde, um feriado, os sorveteiros já tinham vendido tudo. Falei, pai, não tem problema, né? Vamos comer uma pipoca, então. Eu tinha pipoca doce. E eu brinco que pipoca doce pra mim nunca mais vai ser só uma pipoca doce. Pra mim tem outro valor hoje, né? E nós comemos ali uma pipoca e conversamos e foi um momento maravilhoso. E
como eu disse, né, nesse processo todo, tudo que aconteceu com o meu pai, eu fiz uma relação com Deus, eu não digo nem que fui eu, foi o próprio Deus. Uhum. E pensando em tudo isso na volta, né, quando eu deixei ele no metrô, na volta, Deus me revelou tudo isso, veio ao meu coração, que assim como o meu pai não mediu esforços para ir atrás do sorvete para mim, ele atendeu o desejo do meu coração, e eu não precisei nem falar duas vezes. O Pai do Céu também faz com a gente. Uhum. E isso, eu conhecia Deus, mas eu não conhecia Deus como pai, eu não sabia o que era isso. Falar, ai, o pai faz tudo pelo filho. Eu sei um pouco o que o meu marido faz pelos meus filhos. Mas nunca teve esse cuidado. Mas nunca tive esse cuidado. Que lindo. E gente. ver o meu pai indo atrás de sorvete para mim, e ver o meu pai se importando muito mais com a minha presença do que com o meu presente, assim é Deus. Sim. Ele se importa muito mais com a nossa presença do que com o nosso presente. E nós deveríamos também buscar muito mais ele pela presença e não pelas coisas que ele pode desfrutar. nos oferecer. Elias, dali pra frente, eu nunca mais me relacionei igual com Deus, sabe? Eu sempre tive necessidade, hoje eu entendo muita coisa, de como que eu posso dizer? De buscar ser valorizada, Uhum. de provar o meu valor, de mostrar que eu era importante, de mostrar que eu poderia ter valor pelo que eu fizesse, entendeu? Sim. E tudo isso está relacionado à paternidade. Uhum. É incrível essa questão de ser mulher muito forte, não que não devamos ser, mas assim, de autossuficiência, de perfeccionismo, muita coisa está ligada à paternidade, porque a gente, de fato, às vezes tem Deus, mas não tem ele como pai. Porque se você tem Deus como pai, a experiência com os nossos pais não foram tão, assim, tão significativas, né? É difícil a gente conseguir olhar para Deus da mesma forma. Mas Deus quis me dar isso. Sim. Mesmo com a minha vida resolvida, a minha vida pronta, com tantos anos de evangelho, Deus falou, olha filha, tá na hora. Tá na hora de você me conhecer. Tá na hora de você entender o que é um Deus Pai. E ele não foi ninguém. O próprio Deus se preocupou, se encarregou de querer continuar a minha história. Uma história que eu tinha colocado um ponto final. Porque a partir do momento que eu deixei para lá de buscar o meu passado, de até perguntar para minha mãe ou de qualquer outra forma, eu abri mão disso, né? Sim. Mas Deus falou, não, isso é importante. E você precisa disso, né? E de lá para cá, como eu disse, né, essa questão de eu provar o meu valor, de eu ser reconhecida pelo que eu faço, eu sou muito ativa. Eu comecei a descobrir que eu não precisava disso, sabe? Sim. Eu estava numa busca muito incessante de propósito, o que eu tenho que fazer, qual é o meu propósito, qual é o meu trabalho na igreja, qual que é o meu trabalho na vida, o que eu tenho que fazer? Deus falou, nada, você só precisa ficar perto de mim, só precisa ser minha filha. Uhum. Então hoje, eu às vezes tiro um tempo para orar de um jeito diferente, sabe? Sim. Eu vou pro meu sofazinho e falo, pai, cheguei. Essa semana mesmo pensando no que falar aqui, porque até que eu não tô chorando muito, né? Mas eu chorei muito essa semana já, pensando em tudo isso. Até te contando, né? Sim. Tem alguns áudios seus que você tá chorando no áudio, sim. E eu falei, pai, quer saber? Nessa semana, uma noite, eu falei, eu não vou ficar pensando o que eu vou falar, não. Vamos ficar junto um pouquinho? E eu fiquei ali, sabe? Com o Senhor, desfrutando da presença, porque não é o que eu faço. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais lutar. Eu encontrei um lugar de descanso. Eu não preciso mais provar o meu valor. Eu não preciso mais ficar buscando ser aceita. Isso tá em todas as áreas da nossa vida, sabe? No trabalho, na escola, sim, na igreja. Eu não tirou preciso a sua mais. pressão de você agradar e realizar. E sabe quando alguém te rejeita ou fala alguma coisa? Não tem problema, porque eu sei quem eu sou em Deus. Sim. Eu sei quem Deus é para mim. E tá tudo resolvido. E uma das coisas que Deus me falou muito era para eu descansar. E é um descansar nesse sentido de, olha, você tem um pai, confia em mim para tudo. Para cuidar dos seus filhos, da sua família, do seu trabalho,
tal do propósito que você busca tanto, só confia em mim. E muitas coisas têm acontecido. E nesse processo dos 8 meses, né, na verdade um pouco depois, já agora no finzinho do ano, eu dei continuidade a uma leitura do mesmo autor de Paternidade Bem Resolvida, que é o livro que chama Escolha Ser Filho. São os livros que você trouxe, Isso. né? Nesse processo, né, de cura, eu dei continuidade à leitura do livro Escolha Ser Filho, e ali Deus me mostrou várias características dessas que eu tô falando, né? E foi o complemento. E eu brinco que várias pessoas ouviram essa história até certa parte, porque no começo eu contei para muita gente, né? E nesse período de cura, nesse período onde foi um pouco mais delicado, algumas pessoas também ouviram essa história. E muitas vezes chegaram a ficar até com pena de mim. E eu também ainda não estava muito segura. Eu pensava, poxa vida, a história começou tão linda e para terminar assim, né? E eu ainda não tinha chegado ao meu fim. E agora eu cheguei. Quando eu digo para você, eu encontrei o meu lugar de descanso, eu digo que eu encontrei o meu lugar de filha. E é isso. Hoje eu consigo contar essa história até o final. E eu não acredito em coincidência, mas eu fiz uma oração de entrega nesse sentido no dia 3 de janeiro desse ano. E aí você chega com esse convite em fevereiro. Falei, Senhor, é o tempo. Eu tô pronta para compartilhar essa história até o fim e para dizer que eu sou filha. Amém, filha de Deus. Menina, que linda essa história. Eu acho assim. E agora a gente vai ter tudo isso registrado para você poder mostrar para as pessoas poderem conhecer a sua história, abençoar outras pessoas. Eu particularmente, eu tenho pai, né? Meu pai, ele é até próximo, mas eu tenho muitas vezes dificuldades de ter esse relacionamento com Deus, porque apesar de eu amar muito meu pai, não é uma relação tão amorosa, tão carinhosa, assim. Então eu tenho muitas dessas dificuldades, né? E me inspira até em buscar mais isso em Deus, né? Em poder conhecer mais ele nesse sentido, em ser pai, né? As indicações até que você vai passar depois de livros de poder estar com Deus nesse sentido, porque muitas vezes a gente fala com Deus como servo e não como filho. Exatamente. E isso eu acho que é essencial no nosso relacionamento de dia a dia. Muda tudo. Muda tudo, tudo, tudo. Questões financeiras, tudo tá ligado à paternidade. Sim. Porque você não se acha no direito, você não se acha, você não tem intimidade, Sim. né? E, enfim, Deus tem, eu sei que é uma caminhada longa. Eu sei que eu ainda vou falar muito sobre esse assunto, eu sinto. E não tem como não, né? Porque o Fabiano Ribeiro diz que uma ferida curada é um ministério aberto, né? Olha, que bom. Ele fala uma ótima frase. E inclusive ele passou por uma questão trauma da paternidade na vida dele, e hoje ele tem um ministério muito bonito. Então, é assim que Deus faz, né? Virginia, muito obrigado por ter vindo. Muito eu obrigado por contar essa história, por ter compartilhado. É um prazer ter te conhecido. Porque eu espero me aproximar mais do Boló, que é uma pessoa que eu já vejo por aí, mas eu não conheço muito ele pessoalmente. E história de pai, realmente, acho que muitos nós precisamos realmente conhecer Deus desse jeito. Nós não conhecemos, né? E como você falou, muda tudo. Obrigado por compartilhar, obrigado por ter vindo, por ter se preparado tanto. Eu sei que você um pouco mais metódica, quis contar todos os detalhes. E foi uma bênção. Eu vou te contar que ainda não contei todos, mas eu me esforcei. Quem sabe a gente não marca quem sabe se não vira depois uma linha de podcast, a gente não marca a parte 2. Olha só, aceito. Obrigada demais, Deus abençoe, viu? Amém. Muito obrigada, Valeu, eu que agradeço. Virginia.